Bem, graça e paz. Voltamos o intervalo agora para poder abastecer um pouquinho nossa fome aqui, mas que nós possamos também ser abastecidos pela palavra do Senhor, por tudo aquilo que nós estamos ouvindo. Eu convido a igreja a ficar de pé, viver o teu amor, não só em palavras, mas viver o teu amor com atitude, porque um crente verdadeiro, ele vive Jesus na sua vida através da pregação da palavra, da atitude do amor, do socorro àquele que é necessitado. Nós possamos viver esse amor verdadeiramente todos os dias em nossa vida, amém? Vamos lá. Quero viver em santidade, quero estar junto a ti, sempre fazer tua vontade. Cristo é tudo pra mim. Quero viver em santidade, quero estar junto a ti, sempre fazer tua vontade. Cristo é tudo pra mim, para viver o teu amor, Jesus, e ajudar o meu irmão, Senhor, que os meus dias sejam teus, dias de adoração. A ti quero exaltar, Senhor. Tuas mãos, em tuas mãos seguro estou, quero te agradecer. A minha vida transformou, dentro de mim há um novo ser. Em tuas mãos seguro estou, quero te agradecer. A minha vida transformou, dentro de mim há um novo ser, para viver o teu amor, Jesus, e ajudar o meu irmão, Senhor, que os meus dias sejam teus, dias de adoração. A ti quero exaltar, Senhor, para o teu amor, para viver o teu amor, Jesus, e ajudar o meu irmão, Senhor, que os meus dias sejam teus, dias de adoração. A ti quero exaltar, Senhor. 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 Amém. Sabe por que você não se sentou? Sabe? Porque você vai agora saudar a pessoa que está ao seu lado. É por isso que você não sentou.
Então você pode dar um abraço em quem está atrás, à frente. Alguns de vocês chegaram aqui às 8 horas da manhã, tomaram um café. Outros chegaram às 9 horas, participaram da entrevista. E alguns chegaram agora às 10h30. Então sejam todos muito bem-vindos. Você pode aí cumprimentar no mínimo 5 pessoas. E aí quando você terminar de cumprimentar esse pessoal querido, você pode continuar em pé só mais um minutinho para nós ainda louvarmos o nome do Senhor. Você é muito bem-vindo aqui, você é muito especial. Ter você aqui é uma bênção. É tão bom ter você aqui que eu desejo em nome de Jesus que você que nos visita se sinta tão bem em nosso meio que volte outras vezes. Vamos continuar a louvar o nome do Senhor. Mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu Louvor, sua congregação. meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor.
depois de servir por mais de 27 anos no Corpo de Bombeiros de São Paulo, eu pude observar a situação precária em que as vítimas se encontravam depois do atendimento de incêndios, inundações e desabamentos. Eu percebi claramente que a igreja pode fazer missões locais, através do auxílio e ajudando a esses que estão flagelados. Por isso levei a Igreja Batista a Betel a verificar da possibilidade de agir e de auxiliar o Núcleo de Defesa Civil aqui no bairro de Tucuruvi, aqui na cidade de São Paulo, onde nos reunimos e verificou-se a importância e a possibilidade de auxiliar a esses que precisam de mantimentos, de agasalhos, de cobertores e também de kits de saúde. Uma das dificuldades foi, às vezes nós não temos meios de locomoção, um caminhão, um veículo pesado para levar, mas nós contamos com o apoio de inúmeros voluntários que têm nos ajudado através desses donativos que eu mencionei. Luzia, minha esposa, e eu temos o privilégio de sentirmos muito motivados a continuar trabalhando por isso, porque é uma demonstração prática e expressa do amor ao próximo, quando temos o amor a Deus e, na sequência, expressamos e materializamos esse amor ao próximo. Eu estou muito disposto, juntamente com a Luzia, a continuar servindo ao meu Deus através das missões locais por meio de auxílio ao próximo. Uma vez um rapazinho me contava a seguinte história. Ele era um evangelista nato, já com uns 12 anos. Ele havia ganho para Jesus 8 ou 9 coleguinhas de colégio. Aí alguém disse para ele assim, perguntou, falou, escuta, o teu pastor, a tua igreja manda você ficar falando de Jesus? É por isso que você fica falando de Jesus o tempo todo? E ele respondeu assim, 12 anos, falou, não, é que é tão bom ser de Jesus que eu não consigo me calar. 12 anos. E essa experiência combina com várias expressões da palavra de Deus. Uma delas está lá no Salmo 111. É tão bom ser do Senhor, é tão bom ser salvo, é tão bom ser crente, é tão bom usufruir das bênçãos do Senhor, que uma das manifestações comuns a um servo de Deus é falar de Jesus a outros. Nós somos felizes, porque Jesus habita em nosso coração. E o salmista, certa vez assim, numa alegria enorme que sentia no seu coração, ele declarou, aleluia, eu darei graças ao Senhor de todo o coração na reunião da congregação dos justos. Grandes são as obras do Senhor, nelas meditam todos os que as apreciam. Eu darei graças ao Senhor, grandes são as obras do Senhor. Você já parou para pensar no que Deus tem feito por você? Essa semana, os últimos meses, os últimos anos, se lembra daquela grande crise que você enfrentou algum tempo atrás? Ela já foi embora. E você está aqui hoje. É um testemunho de que Deus tem sido bom. E se você estiver no meio de uma crise, olhe para frente com os olhos da fé num Deus que nos sustenta, nos abençoa, cuida de nós. Então não desista. Se você está no meio assim da maior crise, não desista. Porque ainda você dirá como o salmista e como aquele menino, é bom ser de Jesus, e é por isso que eu vou continuar falando dele. Vamos ainda louvar o nome do Senhor e cantar sobre esse grande Deus. Eu até te desafio em nome de Jesus, se você não está muito feliz para cantar, porque talvez esteja vivendo uma crise, então nem cante, ore, mas pense nesse grande Deus. O Deus que cuida de cada um de nós. Vamos louvar.
desde os confins da terra, do mais profundo mar, das alturas do céu, louvado é dentro dos corações, em meio ao clamor, nasce essa canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, do mais profundo mar, das alturas do céu, louvado é dentro dos corações, em meio ao clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado do céu. Exaltado mais uma vez. Ele exaltado, o Rei exaltado do Vamos colocar de pé. céu. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, das alturas do céu, louvado
Glória a Deus. Eu tenho mais de 15 anos de convertida e há 2 anos eu fui chamada por Deus pelo Ministério Infantil. E eu faço isso porque eu entendo que, como serva de Jesus, a gente tem vocação e um chamado para servi-lo no reino. E a graça que nos alcançou pode alcançar ainda muitas mais pessoas. E é por isso que eu faço o que eu faço. O que me motiva a fazer isso é o próprio Jesus. Eu, lendo e aprendendo sobre ele, consigo me motivar realmente, ter um desejo sincero de servi-lo e servir as crianças e as famílias que estão conosco aqui no ministério. Eu tenho várias dificuldades e acho que a minha maior dificuldade foi lidar com meus próprios limites e minhas próprias fraquezas. E também lidar com a fraqueza e limite do outro. E acho que também eu considero isso uma das minhas maiores vitórias que Deus pôde me dar, que foi conseguir construir relacionamentos de amor, relacionamentos sinceros, mesmo com os defeitos e as nossas fraquezas. E isso só Deus pode fazer mesmo. Nos momentos difíceis, quando eu passo por momentos difíceis, o que eu me apego mesmo é a palavra. Porque quando eu fico olhando só para mim e lamentando o meu estado, isso só me derruba. Mas nos momentos difíceis, quando eu olho para a palavra, para o povo que sofreu, mas venceu por causa do poder de Deus, eu tenho certeza que vale a pena continuar e continuar servindo, promovendo o reino. E com certeza eu estou disposta a servir mais, porque eu sou serva de Jesus, então é a única opção. Amém. Coisa boa a gente servir ao Senhor Jesus. O nosso simpósio esse ano, como a gente já comentou lá às 9 horas, ele é baseado em torno de uma pergunta. O que está faltando? O que está faltando para você servir, falar de Jesus, testemunhar? Está faltando o quê? Você está aguardando pelo quê? Você está aguardando assim um momento especial? Como é isso? O que está faltando para você expressar a sua gratidão a Deus, falando de Jesus a outras pessoas? A nossa divisa está lá em Mateus 9:36. Vamos falar juntos? Vamos lá? Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E assim tem tanta gente precisando da graça de Jesus. Tanta gente que mora ao nosso lado, no nosso prédio, estuda com a gente, trabalha no mesmo escritório. Pessoas precisando de Jesus. E quem irá levar Jesus a essas pessoas? Quem? Nós iremos. Nós já estamos levando, mas há muitas outras coisas que nós podemos fazer. E em nome de Jesus, o desejo da equipe ministerial aqui da igreja é que esse simpósio desperte você mais uma vez, para que você, saindo daqui, pense: como eu vou alcançar as pessoas com quem eu convivo, como eu posso, com criatividade, amor, compromisso com Deus, atingi-las com a mensagem salvadora do Evangelho. Eu espero que essa motivação alcance o seu coração com tanto poder, que você saia daqui super entusiasmado para falar mais de Jesus e viver Jesus em todo canto onde você estiver. Enquanto nós cantarmos a próxima canção, teremos a dedicação de dízimos e ofertas. Se você está nos visitando, talvez você não entenda muito esse momento, mas essa igreja, ela é sustentada através daqueles que voluntariamente investem todo mês, para que não só essa estrutura funcione, mas que pessoas sejam abençoadas em outros lugares, de São Paulo, do Brasil, em outros países. Cada membro dessa igreja voluntariamente dá o seu dízimo, sua oferta, e em gratidão a Deus, devolve um pouquinho do tudo que Deus tem nos dado. Então, enquanto cantamos, nós teremos a oportunidade de dedicar
E mais uma vez faremos isso com toda alegria, porque é uma bênção participarmos da grande obra que Deus está fazendo nesse mundo. Vamos cantar e vamos dedicar. Cada vez que eu abri a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam teus pés. Cada vez que eu tocar no rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar no ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, seguir tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Esse é o meu querer. Obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos
por esse momento tão gostoso de comunhão com a tua igreja, contigo, Senhor. Te agradecemos também pelos dízimos e ofertas que foram aqui colocados no teu altar, ó Pai. Pedimos também ao Senhor que o Senhor socorra aqueles que estão necessitados, ó Pai, de um emprego, com a sua dignidade, ó Pai, um pouco machucada, triste, mas eu creio no poder do nome de Jesus Cristo. Eu creio que Tu és um Deus de milagre, das providências, e que o Senhor olha para cada um de uma forma, Pai, com carinho especial, e o Senhor socorre os seus, Pai. Que todas essas ofertas sejam bem administradas pelo Teu povo, na Tua direção, para que outras vidas também sejam alcançadas através delas, Senhor. Muito obrigado por tudo, a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Todo ano nós temos o privilégio de convidar, não apenas um bom preletor para falar, mas de convidar amigos. Quem participou da entrevista às 9 horas com o pastor Sidney, ouvi-lo dizer uma frase muito interessante sobre liderança, que quem deve dirigir a igreja é um grupo de amigos. E eu estou feliz hoje porque além do Sidney, a gente não tem assim laços de amizade muito próximos por falta de planejamento. Porque aqui em São Paulo, para você ser amigo de alguém, precisa ter um planejamento para poder visitar e tudo mais. Além do pastor Sidney, também tem a alegria de receber o pastor Linaldo, amigão. Fica em pé, pastor Linaldo, a Berenice. Eles são lá de Pernambuco, vieram para uma reunião ontem, aqui em São Paulo, Paraíba. Vieram para uma reunião de São Paulo e vieram hoje cedo. Que bom que vocês estão aqui, tá, queridos? Deus abençoe muito, podem sentar. E se eu fosse apresentar todos os amigos que eu estou vendo aqui, agora ia dar problema. Estou vendo uma Eufrásia, foi minha ovelha lá, Ponte Grande, Tiago, só gente bacana aqui e outros queridos. Mas vou apresentar o Sidney. Vem cá, querido. Pastor Sidney é um líder visionário, apaixonado, e tem sido abençoado por Deus em todos os lugares por onde Deus lhe tem permitido passar. Assim, a experiência do Sidney é muito abençoadora, muito enriquecedora. Ele comentou um pouquinho na entrevista. E eu sei que é muito difícil a gente sair da nossa igreja local, principalmente domingo. Então, você diga ao pessoal lá da Alphaville que nós aqui estamos imensamente gratos a Deus e a eles por te cederem nessa manhã. Tá bom, querido? E é uma honra te receber, uma honra muito grande. Tá, Sidney? Eu espero que você se sinta amado por nós. E vamos assim, com todo carinho do nosso coração, estender uma das nossas mãos em direção ao pastor Sidney e dizer: Sidney, Deus te abençoe. Vamos lá? Sidney, Deus te abençoe. Se sinta muito bem em nosso meio e que Deus fale contigo como já tem falado com a gente. Obrigado, Guilherme, pastor. Tem que planejar mais mesmo, a gente se encontrar. O Rubens, pastor, o Fernando, eu conheci um tempo atrás aqui. Já faz tempo que eu vim aqui, né? Você falou aí, essa já é a segunda, então estava na primeira edição, já passaram 14. A cada 2 meses tem uma, então são 28 meses, eu acho que eu vim aqui atrás. Olha, mas eu vim no Internorte. Bom dia, irmãos. Quando ele falou de bom preletor, eu falei assim, bom, e agora? Aí tem a categoria amigos, eu entrei na categoria amigos. Ufa! Quando você fala que o cara é um bom preletor, você já está esperando muita coisa, né? Mas é apaixonado por Jesus, sim, amigos. Eu conheço o Guilherme, a Nívia, o Rubens de muito tempo, a gente e o Fernando menos tempo. Mas amigos você não precisa ver todo dia. Uma vez que você constrói uma amizade, ela vai se nutrindo. Tem uma coisa chamada Facebook, que é uma beleza hoje, né? Que ajuda a gente a se manter conectado, faz piada, conversa. No meio do dia, você às vezes consegue trocar uma conversa com alguém. Então é uma beleza por isso.
O tema dessa manhã, quando o Rubens falou, olha, a gente está querendo convidar você, o pastor pediu para ver, maravilha. Falar de missões de tudo que eu faço na igreja, a gente tem que fazer um monte de coisa, né? Pastor tem que trabalhar, pastor de igreja começando, você arruma cadeira. E aí eu disse, de tudo que eu gosto mais de fazer na igreja, a missão, desafiar pessoas a compartilhar o evangelho, engajamento missionário, é o que a gente tem mais paixão. Então é uma alegria estar com vocês nessa manhã. Privilégio, obrigado pelo convite. Na igreja eu avisei, olha gente, à noite eu volto para pregar no culto da noite, tem coisa 5 horas, mas à noite estaremos juntos, mas de manhã eu vou para uma igreja conhecida. O Márcio lembrou que há uns 20 anos, 15 anos atrás, pelas contas aí, eu era ministro de música em São José dos Campos, participei de um processo quando vocês estavam buscando um ministro de música aqui, há 15 anos atrás, mas eu não fui aprovado. Então foi uma beleza isso. Beleza para a igreja e para mim. Que Deus tem sempre o melhor. Deus tinha outra pessoa, né? Para o Rubens estar aqui. Depois já vieram tantos, né? Passou muita água aqui. Mas uma alegria a gente estar junto e a igreja se muda bastante. São 75 anos, né, Guilherme? 76 anos dessa igreja. Eu fico pensando quanta história. Quantos aqui tem mais de 50 anos nessa igreja? Tem gente aqui? Uau! Está na galeria o cara, ele nasceu aqui. Que bom. Que ele não é tão idoso assim, né? Que bom. Quantos estão aqui há mais de 20 anos? O Márcio é patrimônio histórico. Quantos estão aqui há mais de 10 anos? Até 10 anos? 1 ano. Tem um irmão que se batizou domingo passado. Quantos estão aqui desde o domingo passado? Batismo do domingo passado. Uma coisa, esse irmão aqui, que foi que eu conheci na chegada, o pastor disse, ele ainda está molhado. Uma coisa muito bonita do Evangelho é que esse irmão que foi batizado domingo passado, ele tem o mesmo DNA daquele irmão que levantou a mão lá, que está há mais de 50 anos na igreja. Amém? Nós somos iguais. Quando a gente é alcançado por Jesus, nós somos iguais. E o mesmo Jesus que está nesse irmão aqui, de uma semana de batismo, é o mesmo que está naquele irmão com mais de 50 anos de Betel. Amém? Então, quando eu fiquei pensando no tema, o que está faltando? Eu tinha preparado uma mensagem, o mesmo texto quase, mas eu afirmaria para os irmãos o seguinte, essa igreja não tem falta de nada. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Esse irmão não tem falta de nada. Faltava até ele encontrar Jesus. Mas agora ele não tem mais falta. Aquele irmão lá de cima, ele não tem falta de nada. O pastor não tem falta de nada. Eu não tenho falta de nada. Quem tem Jesus não tem falta de nada. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas se não me falta nada, por que às vezes eu sinto falta de algumas coisas? Se não me falta nada, por que às vezes eu não consigo ser quem eu deveria ser ou fazer o que nós deveríamos fazer? Então eu pretendo responder essa pergunta no fim dessa manhã, dessa mensagem. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês, eu tenho certeza que Deus plantou essa igreja há 76 anos atrás, e Ele vem nutrindo essa igreja. Eu acompanho um pouco a vida dessa igreja, eu gosto pastor tem que aprender com os outros, então eu gosto de olhar a vida das outras igrejas de vez em quando. O que está acontecendo? Deixa eu dar uma olhada. Eu tenho aprendido, e eu sei que Deus está cuidando de vocês, porque Ele tem um plano especial para essa igreja. Amém, irmãos? Agora eu quero dizer para vocês o seguinte, Deus não tem uma missão para vocês. Deus tem vocês para a missão dEle. A missão de Deus é resgatar e salvar o homem que Ele criou. Deus ama todas as pessoas, Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. E essa é a missão de Deus. E Deus escolhe a igreja, Deus escolhe você e eu, Deus nos escolheu para fazermos parte da sua missão. Então, todos nós temos uma missão. Agora, por que não conseguimos muitas vezes nos engajar? Eu assisti aquele vídeo no começo, e eu falei para o Rubens, essa igreja é vocês. Ele disse, somos nós. Pastor, não sei quem estava perto de mim. Somos nós. Vocês já estão fazendo tudo isso. Mas já imaginou o que pode acontecer com essa igreja se os tantos membros que ela tem aqui, se todas as pessoas que estão nessa manhã aqui
focarem as suas vidas em Jesus e entenderem que não tem falta de nada, que tudo que você precisa para se engajar na missão de Deus, você já tem. É só você usar. Muitas vezes a gente esquece que nós já temos. Tem uma chave na gente aqui, a gente fica com uma chave, tem a chave da escassez e a chave da fartura. E a gente vive, às vezes, com a chave da escassez ligada. Mas falta isso. Eu queria tanto fazer obra missionária quando eu aposentar. Eu queria tanto fazer obra, eu queria tanto me engajar mais, mas agora eu estou sem tempo. Eu queria tanto, mas se... Isso é a chave da escassez. Mas quando a gente vem para a chave da abundância, nós já temos tudo o que nós precisamos e Deus vai usar a nossa vida. Aí a coisa fica mais simples. Um desafio que eu trago para vocês nessa manhã, Guilherme, que está no meu coração. Nós somos uma cidade, uma grande cidade, vivemos uma metrópole, temos desafios tremendos. Essa igreja, ela foi, e o desejo de Deus é que essa igreja que foi, e seja sempre relevante na vida, na mão dele. Para abençoar pessoas, para transformar as cidades. Então nós temos um desafio grande, urbano em São Paulo. O desafio de viver numa cidade como a nossa é tremendo. O pessoal fala assim, você é mais tranquilo, você mora no interior. Barueri é só interior de nome. Eu falo, não fala isso que eu fico deprimido. Eu moro em São Paulo, na grande São Paulo. Na grande São Paulo chamada Barueri, Alphaville. Então, uma cidade como a nossa, viver nessa cidade é um desafio, mas comunicar o Evangelho nessa cidade é um desafio. Transformar pessoas nessa cidade é um desafio. Não só nessa, mas em todas as cidades do mundo. Então, o que eu quero desafiar vocês nessa manhã é a gente olhar para cidades, olhar para uma cidade urbana. Eu quero que você se sinta, que você consiga imaginar nessa manhã os lugares onde você anda, onde você mora, as pessoas com quem você convive no trabalho, mas com a perspectiva que Deus quer usar você aonde você está. Amém? Você não tem falta de nada, mas você pode cooperar com Jesus. Jesus já está aí. Não é que falta alguma coisa para você, mas você pode cooperar com Ele. Vamos falar um pouquinho sobre as cidades. Como funcionam as cidades hoje? Quando a gente fala cidade, algumas características. 84% da população mundial vive na cidade. Há 40 anos atrás, 50 anos atrás, era o inverso. 20% vivia no campo, vivia na cidade, e 80% no campo. Eu dou graças a Deus, e meus pais foram criados na roça, e eu convivi um pouquinho. Nós éramos em 5 irmãos, um faleceu há pouco. Dos 5 irmãos, 3 nasceram na roça com parteira. Quem nasceu com parteira aqui, em casa ou na roça? Olha que interessante. Vocês fazem parte do outro grupo, que hoje é 16% da população. Eu já nasci na cidade. E eu lembro que nós íamos passar férias na roça. Quem já comeu carne de lata? Quem já comeu sabe o que eu estou falando. Delícia. Falou de comida para gordinho, gente, é um problema. População rural. Não tinha geladeira naquela época. Então você matava um porco na roça, fritava o porco, botava na lata, na gordura para conservar, e você ia tirando. Gordura faz o feijão, frita um pedacinho daqui. Deu água na boca, você engole a saliva. Mas essa era a população. As pessoas de hoje não sabem nem do que nós estamos falando. Eu tenho um irmão na igreja, ele tem sítio. E ele traz para mim de vez em quando uma latinha com gordura e uns pouquinhos de carne frita. As minhas filhas falam, pai, que nojo. Só você mesmo para comer essa lata de gordura. E é uma delícia. Um feijãozinho com alho, uma gordurinha assim. Isso é coisa para amanhã. As pessoas de hoje, elas são urbanas e acreditam que pode viver sem religião. As pessoas que estão ao lado de vocês, elas pensam que elas podem viver sem religião. Elas sentem algumas dores que elas não conseguem explicar. Mas elas acham que conseguem tocar a sua própria vida e não casam, entendem que a dor que elas estão sentindo é porque elas estão tentando tocar a própria vida. A gente está vivendo hoje, no momento de hoje, nas cidades, novos paradigmas de família, educação, sexualidade. Família mosaico. A igreja não pode deixar de ler isso. Família mosaico.
O pai era casado, a mãe era casada, eles se divorciam, o pai casa, a mãe casa, e aí eles se juntam, e aí tem os meus, os seus e os nossos filhos. A família tem 4 filhos, um é do primeiro casamento do pai, o outro é do primeiro casamento da mãe, e 2 do segundo casamento. Família mosaico. Novos paradigmas de sexualidade, eu não estou dizendo que eles estão certos, mas você liga a televisão e você vê a sociedade, os nossos jovens, as novas gerações sendo bombardeadas de que tudo pode, tudo é permitido. A gente tem algumas características da cidade. As pessoas da cidade, elas sentem o vazio espiritual e elas buscam, elas querem ser espirituais, mas não necessariamente associam a igreja com isso. Então você vê que uma pessoa, ela vai para templo budista, ela faz meditação, ela espiritualiza, ela é toda zen, mas não, Deus, igreja, religião, eu estou fora. Ontem foi muito interessante. Eu, a minha esposa, a minha filha mais nova, o namorado dela, concorrência. Aliás, eu estou arrasado com esse assunto. Uma filha casou, a outra fica noiva na outra semana e a outra começa a namorar na terceira semana. Meu coração está bom, essa notícia é boa. O resto... Aí nós estávamos indo para São José dos Campos. Ela assim, pai, ela tem 15 anos, primeiro colegial. Uma amiga dela, que é uma menina, essa menina é uma menina filha de um casal de médicos. Ela mora numa casa de 5 andares em Alphaville. Os pais são muito bem-sucedidos. A menina, meio-dia, falando com ela pelo celular. Ana, posso te fazer uma pergunta? Por que a gente precisa de ir na igreja se você fala para mim que eu preciso de Jesus? O que tem a ver igreja e Jesus? Eu falei, opa, Ana, pai, olha ela me perguntando aqui, me ajuda aí. E aí foi prosseguindo um diálogo. Mas por que a igreja católica? Por que a igreja evangélica precisa de templo? Daí templo, igreja, palavra. Por que eu tenho que acreditar na Bíblia se a Bíblia foi escrita por homens e homens falham? Eu falei, meu Deus, o senhor está trabalhando com essa menina, uma adolescente de 15 anos, sábado, meio-dia, chamar a amiga crente para fazer essas perguntas, por que eu tenho que... É porque Deus está mexendo naquela vida. Eu falei, Ana, aproveita, minha filha. As pessoas têm necessidades espirituais, mas não sabem onde encontrar Deus. É uma característica da cidade. Elas são mais conscientes das suas dúvidas do que das suas culpas. Por quê? Por quê? Por quê? E a gente vê cada vez mais violência aumentando. A gente sofre um efeito do abismo geracional e cultural, mas a gente não consegue entender isso e nem, às vezes, lidar com isso. Nem entender e nem lidar. O que é um abismo geracional? Você imagina uma pessoa que foi criada na roça, que a gente falou algumas coisas aqui, dá até saudade. E uma pessoa que já nasce com a tecnologia. Você dá um livro para uma criança, ele vai assim. Ele não sabe que o livro é papel. Ele pensa que é só touch. Como é que a gente lida? Como é que a igreja lida com isso? Uma criança tecnológica e um adulto que gosta do papel, da escrita. A minha geração, que é do Guilherme, que é do Rubens, quase o Fernando, eu gosto de resolver as coisas por telefone. Eu gosto de conversar com as pessoas. Eu tenho a sensação que se eu não ligar, a pessoa não vai firmar o compromisso. Eu comprei, até hoje na vida, eu comprei 2 coisas pela internet. Eu não gosto de comprar pela internet. Eu gosto de ver. Agora, a geração de hoje, a minha filha fala assim, como assim? Ela não compra mais nada, é só na internet. Eu falo, filha, precisa resolver isso. Já mandei uma mensagem. Como assim você mandou uma mensagem? Ele respondeu. Não, pai, vai responder, tá tudo, fica tranquilo, vai dar tudo certo. E ela ajeita o noivado, a festa de noivado dela por internet. Não fala com ninguém e dá tudo certo. E as pessoas aparecem. Isso é a cidade. Isso é a cidade, isso é o mundo urbano. Elas pensam, as pessoas de hoje, isso é muito interessante, elas pensam que o mundo está fora de controle e tentam resolver isso. E com isso, como é que ela tenta resolver? Bom, eu vou controlar.
E elas se protegem. Os condomínios, está todo mundo morando em condomínio hoje. Condomínio clube. Você já mora, já fica. E o sonho da gente é, ou então a casa, vou vender minha casa, eu vou. Por quê? Eu preciso me proteger. O tipo de moradia, mercado de luxo, as pessoas sentem as suas dores e vão consumir. Alcoolismo, o número de alcoólatras tem aumentado assustadoramente. Álcool e outras drogas. Hoje eu acordei cedo. Quando eu olhei meu Facebook pela manhã, 6:30 da manhã, eu tinha uma mãe me escrevendo que o filho, o que ela suspeitava está acontecendo, o filho está fumando maconha, ele confessou a maconha, mas ela acha que é mais coisa e tal. Pastor, eu preciso de ajuda. Alguém que não tem falta financeiramente, materialmente de nada, mas o vazio, a dor, a pressão da cidade desvia as pessoas. As pessoas constroem uma vida que os protege, mas os alienam da realidade. Na minha época, quando eu era criança, em São José dos Campos, aos 5 anos de idade, eu ia para a escola a pé. Eu ia a pé e voltava a pé. Eu ia com os colegas da rua, os amigos da rua. Passava a criançada, os vizinhos, a gente ia junto. Lembra dessa época? A primeira vez que a minha filha mais velha andou de ônibus, foi aos 18 anos, quando ela entrou na faculdade. Por quê? Porque a gente protege. Os filhos, a gente quer deixar na porta da escola. Se possível, a gente quer uma escola que você deixa dentro da escola e vai buscar depois. A gente protege por quê? Nós temos que proteger. Mas as pessoas estão ficando alienadas da realidade. Isso é a realidade das cidades hoje. Vamos falar um pouquinho da igreja. Estou falando de cidade e a igreja na cidade. A igreja, de um modo geral, tem gerado uma imagem negativa do evangelho. Quando você fala que você é evangélico, você é do templo de Salomão? A pressão aqui, vocês estão mais perto do que a gente. E as pessoas assim, pastor, o que você diz daquilo? Você vê Jesus naquilo? Eu respondo assim, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós somos o templo. Nós não precisamos de prédio. A igreja são as pessoas. Aquilo do ponto de vista cultural, arquitetônico, é até interessante. Agora, do ponto de vista espiritual, não vai mudar em nada. Pode sim prejudicar. Porque a igreja está gerando uma imagem negativa do evangelho. A igreja está criando sistemas para proteger os seus fiéis. Então, olha, vocês estão debaixo da minha cobertura espiritual. Coisa de igreja evangélica, neopentecostal maluca. Eu chamo de esquizofrênica. Pô, Sidney, você fala tão abertamente assim? Eu falo. Eu tenho entendido de Deus que eu e outras vozes, nós precisamos ser uma voz para denunciar isso. Porque qual é o motivo da reforma protestante de 1517? 31 de outubro de 1517. A igreja tinha virado uma pirâmide. Então você precisava do Papa para chegar até Deus, você tinha que comprar indulgência, pagar a salvação no céu. A Bíblia foi retirada das pessoas, o culto não era mais direto, era através do sacerdote. E aí tinha uma pirâmide, o Papa, que representa Jesus, o arcebispo, tem toda uma pirâmide da Igreja Católica Apostólica Romana. Aí a gente se revolta contra isso, destrói esse paradigma e diz o seguinte, olha, tete a tete, o véu já foi rasgado, você tem acesso a Jesus, a palavra tem que ser acessível a todo mundo. E agora a gente começa a criar de novo uma pirâmide. É o apóstolo, depois o bispo, depois o pastor, que vai dar a cobertura espiritual para você. E quando você fala, vou mudar de igreja, ele fala assim, você vai sair da cobertura. Alguém já ouviu isso? E aí você vai cair em desgraça. E aí a gente, como batista, recebe essas pessoas às vezes. E eu me lembro de um grupo, uma igreja, veio um grupo logo no começo da igreja, no primeiro ano da igreja, que a gente mudou, veio esse pessoal. E nós ficamos num pequeno grupo, eram feridos pela igreja. Eles tinham sido abusados, porque a pastora ordenava, decidia. E eles vieram, e a gente ficou 1 ano e meio cuidando daquele pessoal. Eles não ficaram na igreja. Sabe por que eles não ficaram? Teve um belo dia, ela disse assim, pastor, lá na outra igreja, a gente tinha reunião de pequeno grupo. Na outra igreja, a pastora, ela, quando a gente acabava a reunião, ela botava a gente embaixo de um lençol branco e fazia uma oração por nós, para a gente ficar debaixo da cobertura espiritual dela e sair protegido.
o senhor não pode fazer isso por nós? Eu falei, de jeito nenhum. Por 2 razões. Primeiro, que eu não acredito nisso. Já pensou que loucura você botar uma pessoa embaixo do lençol e orar por ela? E segundo, que eu não quero que vocês fiquem debaixo da minha cobertura espiritual. Todos nós estamos debaixo da cobertura espiritual de Jesus. Amém? Não precisa disso. Mas, aí a gente vai, mas lá é poderoso. Eu podia ter manipulado aquele grupo tremendamente. E dizer, me vender como a proteção espiritual deles. Isso não existe. Nenhum homem no mundo é habilitado ou capaz de dar cobertura espiritual para ninguém. Os pastores, nós temos uma responsabilidade, como 1 Pedro 5, verso 2 a 5, você pode ler depois. Mas zelem pelo meu rebanho, sendo exemplo, não por domínio, mas cuidando, servindo, sem interesse. Isso é a função pastoral de um líder na igreja, e não dar cobertura espiritual para ninguém. Cobertura espiritual é Jesus, o sangue de Cristo, que nos livra de todo mal, de todo pecado. Mas a igreja evangélica, de um modo geral, tem feito esse desserviço ao evangelho. A igreja está ampliando a distância entre pessoas e fiéis. Você não pode, olha, você só pode se associar com gente daqui. Você nunca pode ter um amigo não crente. Eu já ouvi tanto isso. Eu já vi tanta criança ficar neurótica porque ela não pode conviver. Como é que a pessoa que não é crente vai se converter se ela não conviver com crente? Como ouvirão se não há quem pregue? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E vocês é que vão pregar. Mas também tem uma coisa muito boa acontecendo. A igreja tem sido um instrumento de mudança na sociedade. Graças a Deus pela igreja de Jesus nas cidades do nosso país. Amém, irmãos? Nós somos 22,5% de evangélicos. Tá bom, tem todo mundo nesse balaio, mas pelo menos tem uma coisa em comum, é o nome de Jesus. Você já pensou se fosse 22% falando o nome de Maomé? Se fosse construção de mesquita? Então, graças a Deus por isso, trabalhos excelentes. Eu vi aqui, eu comentei com o Rubens, eu disse, puxa, todas essas pessoas que deram testemunhos aqui, eu não conheço, só conheço a Nívia. Mas uma coisa é bonita, todas elas estão focadas em Jesus. E quando você é focado em Jesus, seu trabalho dá certo. Amém? Essa menina aqui que falou, a última, foi que você vê Jesus no trabalho dela, você vê Jesus nela, é assim mesmo. Se você trabalha para Jesus, dá certo. Graças a Deus que existe a igreja de Jesus e que ela está trabalhando. A igreja tem sido uma força para contrapor aonde existe a secularização. As pessoas não acreditam em Deus, mas ela vê Deus se manifestando na vida das pessoas e aí as pessoas se convertem. Aquilo que aconteceu ontem, essa menina secularizada, ela mora tão bem, de vez em quando, ela mora tão bem, mas ela fica tão sozinha que às vezes ela ia para o nosso apartamento. E a gente mora bem, um apartamento bom, mas um apartamento de 130, 140 metros. Mas uma menina que mora numa casa de 5 andares, eu falava assim, você larga o seu palácio e vem aqui viver no meu cafofo? Mas eu entendi o que ela estava querendo no cafofo. No cafofo a gente conversa, no cafofo a gente come junto, no cafofo a gente assiste filme, no cafofo a gente se ama, as filhas têm atenção. Então, ela está procurando alguma coisa. No cafofo existe Jesus. Então, graças a Deus pela igreja de Jesus. Agora, Jesus ama as cidades. Eu quero ler com vocês um texto, e é isso que eu quis fazer isso é só a introdução, para vocês não ficarem muito tristes. Vai acabar na hora. Tem a cidade e tem a igreja. E aí, o que Jesus fala sobre isso? Abra, por favor, sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versos 13 a 21. Mateus 14, versos 13 a 21. Diz assim, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíam das cidades e o seguiram a pé. E quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto, e já está ficando tarde, manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus, eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer.
E eles lhe disseram, tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para os céus, deu graças e partiu os pães. E em seguida, deu-os aos discípulos e este à multidão. E todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Esse é um texto super conhecido. Multiplicação dos pães. Jesus e a multidão. Tinha a multidão e Jesus trabalha com eles. Os discípulos foram covardes. Os discípulos disseram assim, mestre, fala para o cara vazar. Fala para ele sair daqui. Porque já vamos sair daqui, porque a gente não vai conseguir. É muita gente. Aí Jesus disse, não, para tudo, vem cá. Vamos agir, vocês vão aprender, vocês vão entender aqui o que eu espero que vocês façam. Vamos aprender. E Jesus ensina 4 coisas para nós. Muitas coisas, mas 4 coisas que eu queria que a gente reforçasse nessa manhã. 4 ensinamentos de Jesus para a gente agir, interagir com a cidade onde a gente vive. O primeiro deles é que Jesus está acessível para todas as pessoas da cidade. Ouvindo isso que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Jesus não falou, não, olha, a multidão está vindo aí, vamos sair correndo. Ele está aberto. Ele quer se encontrar com a cidade. Deus quer salvar a cidade, Deus quer transformar a cidade. Amém, irmãos? Aquelas piores pessoas que vocês já imaginam nessa cidade, Jesus quer transformar a realidade delas. Eu ontem eu tenho um hobby. Meu primeiro hobby é cozinhar. O segundo é comer. E o terceiro é comprar comida. Então, todo sábado, o meu desestresse é ir ao CEAGESP. Então, eu vou para o CEAGESP, dia de sábado, quando eu posso. No meio da correria toda de ontem, tinha um seminário na igreja, viagem para São José, 6 da manhã, 15 para 6, para onde eu estou indo? CEAGESP. Aí eu pego a Castelo, aí tem um posto, logo entrando na Marginal, um posto. Ali tinha um baile funk ao ar livre. 6 da manhã, aquele batidão. Tum, 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 tum. Você já foi imaginando o resto da música. E os caras todos bêbados, mulheres bêbadas. Eu olhei aquilo, o trânsito estava até meio parado, porque todo mundo para ver. Já imaginou o vazio de alma e de espírito de uma pessoa estar sábado, 6 da manhã, num baile funk público na rua? Jesus está acessível para aqueles funkeiros. Jesus está acessível para aquelas pessoas que 6 da manhã estão na rua. Jesus está acessível para todas as pessoas, mas também Ele está acessível para aquela menina que mora numa casa de 5 andares, que tem perguntas e não sabe responder. Jesus está acessível para os que estão doentes, enfermos, sem explicação, num Einstein, ou no hospital público, municipal, do pior que esteja. Jesus está acessível para todos. Jesus está acessível para os que estão livres. Jesus está acessível. Graças a Deus por essa igreja tem um trabalho com encarcerados. Glória a Deus pela vida desse irmão que é o capelão no presídio. Eu admiro demais. Eu não tenho esse dom, nem sei fazer isso. Teria que aprender, mas esse irmão está fazendo. Graças a Deus por isso. Jesus está acessível. Quando Ele olha para a cidade, o que Ele fala? Venham a mim, todos vocês estão cansados da religião, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. A igreja pode não estar acessível. A igreja cria barreiras, mas Jesus está acessível. Jesus ama todas as pessoas e quer alcançar toda a cidade. Jesus, a segunda coisa que a gente aprende com Jesus quando Ele olhou a cidade, Jesus ama a cidade. Verso 14. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, Ele teve compaixão deles e curou os seus doentes. Aqui Jesus diz assim, vocês precisam amar essas pessoas que estão convivendo com vocês. Você precisa amar o seu vizinho que bate no seu teto.
Você precisa amar o seu vizinho que passa e não te cumprimenta. A gente vê as atrocidades acontecendo aqui na Zona Norte, o caso do zelador, o cara que mata o zelador, o que é aquilo? Falta de amor, falta de Jesus, falta de gente para tocar naquela mente doente. Lá em Alphaville, recentemente, eu quando abri o meu computador de manhã, que eu li aquilo, eu chorei sozinho. Eu tinha visto a notícia, e aí eu abri na UOL, eu tinha ouvido que tinha acontecido alguma coisa, era um condomínio em frente ao meu. Aconteceu alguma coisa lá, mas nenhuma notícia. 6 da manhã eu abro a UOL, vizinho mata o vizinho no condomínio de luxo. Um senhor de 60 anos, vivendo um processo depressivo, o vizinho de cima era um casal super bonito, uma dentista, um executivo, um bebezinho, um filho de 4, 5 anos. Só que esse senhor era um casal mais velho, e ele ficava incomodado com os barulhos de cima, porque tinha criança pula, criança cai coisa no chão, e ele vinha travando uma briga, e uma hora ele sobe e mata a mãe e o pai, e deixa a criança lá. Jesus ama as cidades. Jesus fala assim, olha, vocês precisam amar as cidades. Os discípulos, não, Jesus foi e curou. Irmãos, a cidade está doente. As pessoas, eu nunca vi tanta gente com tanta doença ao mesmo tempo. E um dos efeitos, a gente está bastante envolvido com a causa do autismo. Ontem teve um seminário, a gente tem apoiando um grupo, uma missão que cuida de famílias autistas. Na nossa geração, cada 1.500 crianças que nasciam, uma era autista. Hoje, cada 68 crianças que nascem, uma é autista. O espectro autista de não ter interação social. Jesus vai curar. Pode curar. Tem cura. Tem ensinamento, tem tratamento. Doenças psicossomáticas, depressão. Há pouco tempo eu preguei num auditório e perguntei quantos de vocês já passaram por um processo depressivo ou conhecem alguém no processo depressivo. 70% do auditório, depressão, síndrome do pânico, bipolaridade. Doenças mentais, as pessoas estão doentes e Jesus ama todas as pessoas, Ele quer curar os doentes. Jesus teve compaixão das cidades. Jesus sofre com aquela mulher deprimida. Jesus sofre com aquele alcoólatra. Jesus sofre com as famílias que têm as síndromes, tantos bebês nascendo com síndromes. Tem a ver com química, tem a ver com comida, tem a ver com água, tem a ver com o fenômeno social das pessoas se casando mais tarde, tendo filhos mais tarde. Então isso vai interferindo na genética. Jesus ama a cidade. Jesus está acessível, Jesus ama a cidade. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Amém? Vocês estão prontos para amar todas as pessoas que Jesus quer que vocês amem? Cuidado que você fala para Deus. Esse é o desejo de Jesus, esse é o plano, é assim que ele vive. E uma igreja precisa estar pronta para amar como Jesus ama. Terceira lição que Jesus nos ensina. Jesus tem um plano para mudar a realidade das cidades. Eu acho muito bonita essa parte. Os discípulos não tinham. Nós, pastores, às vezes não temos. Ou às vezes a gente fica tentando, porque precisa dar uma resposta. E Jesus diz assim, vem cá, calma. Eu tenho um plano. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram dele e disseram, este é um lugar deserto, está ficando tarde, manda embora a multidão para que eu possa ir nos povos comprar comida. Respondeu Jesus, eles não precisam ir. Eu vou resolver o problema deles. Você não precisa se livrar, você não precisa se proteger, você não precisa fugir dessa realidade. Vamos aqui fazer 3 tendas. A nossa tendência é aquela dos discípulos. A gente experimenta Jesus, a igreja está num bom momento. Nossa igreja é ótima. Vamos fazer 3 tendas aqui, pastor Guilherme? Uma para mim, uma para o senhor, uma para o Rubens. Vamos fazer 3 tendas, a minha família, a sua família, a equipe do louvor. E deixa o mundo se lascar. E Jesus disse, não é isso. Tragam eles para mim. Eu tenho um plano para eles. Jesus tem um plano para mudar a cidade. Eu estou vendo esse grupo, vocês são do projeto Cristolândia, né?
Jesus tem um plano para mudar essas moças e mais todo mundo que está na rua. Amém? Ainda bem que vocês estão indo lá. Jesus tem um plano para mudar a realidade da cidade. Jesus, quando olha a cidade, ele fala assim, eu posso transformar. A única pessoa que pode mudar a realidade das cidades é Jesus. E a última coisa que ele nos ensina aqui, que eu quero falar. Jesus está acessível, ele ama, ele tem um plano. E sabe qual é o plano dele para a cidade? Você. Jesus escolheu você para mudar a cidade. Ele olhou para os discípulos e disse assim, olha, dê-lhes vocês algo para comer. Chama lá, mas só tem 5 pães e 2 peixes. Traz os 5 pães e 2 peixes. Entrega para mim e eu vou multiplicar. Deus está pronto para multiplicar tudo aquilo que nós estamos prontos para repartir. O que você tem para repartir? Se você pegar o que você tem para repartir e entregar para Deus, Ele vai multiplicar. Amém? Puxa, eu sou tão limitado. Nós somos muito limitados, mas o nosso Deus é ilimitado. E Ele chama cada um de nós para ser um instrumento dEle na transformação da cidade. Os discípulos trouxeram, deram o que tinha, e Ele alimentou aquela multidão e foi embora muita gente. Tudo que uma igreja tiver, será 5 pães, será sempre 5 pães e 2 peixes. Se vocês vão continuar crescendo, abençoando, Deus está tendo um desafio, termina o prédio. Por que será que Deus deu um prédio de 13 andares para vocês? Porque Ele quer amar as pessoas através de vocês. Amém? Já pensou uma clínica de vida aqui, tratando dependente, um andar de dependência química, um andar de mães, um andar de não sei o quê? Nossa, eu fico viajando. Você quer ver 2 milhões é o desafio, né? Quer ver ficar pequeno? É só a hora que todo mundo entender que isso, 2 milhões vão ser 5 pães e 2 peixes. Entrega para Deus e vamos lá. Deus quer usar essa igreja, quer abençoar essa região, quer abençoar o mundo através de vocês. Agora, se você ficar olhando o prédio, pastor, mas 5 elevadores, não pode ser 2. Pastor, a cor da cadeira, mas a gente já definiu o piso. Aí você começa com nhenhenhé, que pastor não aguenta isso, né? Eu não aguento. Eu não sei se você tem muita paciência. Quando a pessoa fala, eu me abstraio. Pá, entro no modo avião. E o cara falando. Aham. Tem hora que você tem que entrar no modo avião, senão você fica maluco. Porque a pessoa não está olhando o que Jesus está olhando. Gente, um prédio de 13 andares na Zona Norte não é para vocês terem um prédio. Só ter um prédio. É para vocês serem um instrumento de Deus para transformar essa região. É para isso que tem o prédio. Então, termina rápido. Pega o dinheiro que você tem na poupança, e o pastor não me pediu para fazer isso. Pega o dinheiro que você está guardando, entrega logo. Senão pode ser que a Dilma ganhe e atrapalhe a sua vida. Pô, pastor é anti-PT? Sou. Sou de Jesus. Mas não vou falar meu candidato para vocês. Nem minha candidata. Mas o ponto não é esse, o ponto é que a gente precisa se dispor para Deus, entregar para Ele. Se vocês tivessem 1 andar e não 13, seria 5 pães e 2 peixes. Mas os 5 pães e 2 peixes de vocês, chama-se um prédio, 3 andares, um monte de gente. Sua profissão, sua vocação. Dar-lhes vocês de comer. Vocês são a esperança de Deus para transformar essa cidade. Olha o que o Francis Schaeffer disse. Eu acho interessante que isso é escrito em 1970, 34 anos atrás. A igreja hoje deveria estar se aprontando e conversando sobre as questões do amanhã. E não sobre as questões de 20, 30 anos atrás, porque ela será lançada dentro de um espremedor. Se achamos difícil estar na cela nos últimos anos, o que faremos quando tivermos que lidar com as verdadeiras mudanças que nos aguardam? Uma das maiores injustiças que cometemos contra os nossos jovens é pedir que eles sejam conservadores. O cristianismo não é conservador, mas revolucionário. Ser conservador hoje é não entender o principal, pois o conservadorismo significa permanecer na corrente do status quo, e o status quo não mais nos pertence. Se queremos ser justos, devemos ensinar os jovens a ser revolucionários contra o status quo. Um cara escrevendo isso em 1970. Vocês não querem perder os mais velhos, não querem perder os filhos, certo? Alguém aqui quer perder o filho para o mundo?
Não. Alguém aqui quer perder o filho, o neto para o mundo? Não. A única maneira da gente não perder é incentivá-los a viver o cristianismo de verdade, se engajar no reino e também abraçarem a causa de ser um instrumento de Deus no mundo. Amém, irmãos? Vocês conseguiram guardar as 4 coisas? Jesus está acessível para a cidade. Jesus ama a cidade. Jesus tem um plano para a cidade. E o plano para a cidade é você. Sou eu. Eu queria chamar alguns voluntários aqui. A banda já vai subir também. E eu queria, primeiro 3 mulheres e 2 homens. Rapidinho, que viesse aqui. 3 mulheres e 2 homens. Vamos? Pode vir da galeria também. 3 mulheres, aqui já tem uma. Mais 2 mulheres, 2. Voluntária você? 3 mulheres. 2 homens agora, pode vir. 2 homens. Cadê os homens? Amém. Joia. 2 homens aqui. Pode vir, não tem problema. Vocês vão fazer uma roda aqui. Esse grupo aqui representa a cidade. Homens, mulheres, jovens, ficou bonito, deu uma boa composição. Mais velhos, mais novos. Representa as cidades. Eles estão do lado de lá. Eu queria um jovem, um homem. Um jovem não, um homem que viesse aqui. Só um homem agora. Vem cá, o turco. Bem judeu, cara de judeu. Você vai ficar desse lado aqui. Você representa Jesus. Você vai abrir os braços. Ali está a cidade, aqui está Jesus. A esperança para a cidade, a única esperança que aquelas pessoas têm de serem transformadas é encontrar esse homem. A única esperança que a cidade tem de mudar o rumo, não existe nenhum governo humano capaz de modificar a cidade. Não tem partido político. Pode prejudicar, mas resolver não vai. A única esperança para aquela cidade é um homem chamado Jesus. E eu queria convidar agora, vocês continuam com o braço aberto. Jesus não fecha o braço. 5 pessoas. 6. 3 homens e 3 mulheres. Que viesse aqui, por favor. 3 homens e 3 mulheres. Pode vir rapidinho. Isso, joia, uma mocinha aqui também. Maravilha, vem cá, onde o senhor quiser. Que lindo. Um grupo bem diferente. Sem a gente combinar, é todo mundo voluntário, os meus artistas aqui. 2, 4, 6, 7, 8. Vocês representam a igreja. Vocês vão representar a igreja. Sabe como é que a igreja está vivendo? Faz uma fila aqui, vem você aqui, ó. Olha para Jesus. Você, olha para Jesus. Você, olhando para Jesus. Fica retinho aqui, entra no meio aqui. A igreja está assim, puxa, a igreja é salva. Ela olhou para Jesus, ela encontrou a salvação, ela foi transformada, ela foi liberta. E ela está focada em Jesus. Vem para o meio, igreja engajada. Ela vem para o culto domingo, ela está se esforçando para ir num pequeno grupo, ela está entendendo que ela precisa, ela é até dizimista. A igreja está olhando para Jesus. Mas a igreja, muitas vezes, ela está virada, com as costas viradas para a cidade. E aí essas pessoas, que a única esperança delas é Jesus, elas não conseguem ver Jesus, porque existe uma barreira. E quem cria a barreira? A igreja. O que Jesus está dizendo para nós nesse texto é o seguinte: vocês, igreja, vocês não podem ser a barreira. Vocês precisam amar essas pessoas perdidas, sem salvação, sem rumo, sem direção. A única esperança para essas pessoas é Jesus. Vocês precisam amá-las. A igreja cria barreiras do preconceito, a igreja cria as barreiras do distanciamento, a igreja cria a barreira da religião, a igreja cria a barreira do egoísmo, a igreja cria a barreira de ser santo demais, uma falsa santidade. E fica julgando as pessoas e discriminando e se separa. A igreja precisa se voltar para a comunidade, a igreja precisa se voltar para as cidades e abraçar as cidades e trazer a cidade para Jesus. Muitas vezes a gente vê a igreja assim,
Mas o que Jesus diz para nós? Vocês precisam ver a igreja de outra maneira. Eu queria que vocês saíssem daqui, pegassem aquelas pessoas, fizessem uma roda com elas aqui. Você, Jesus, vem aqui para o meio. Vocês vão trazer aquelas pessoas e fazerem uma volta. Vão se misturar com eles. E vem aqui ao redor de Jesus. E colocar a cidade ao redor de Jesus. E trazer a cidade, pegar na mão. E aonde eles estão. A igreja precisa ir onde a cidade está, onde as pessoas estão. Pegar na mão delas e colocá-las ao redor de Jesus. Amém, irmãos? Você está disposto a isso? Você não tem falta de nada. Você tem Jesus, você não tem falta de nada. O que falta para você? Falta cooperar com Jesus. Porque se vocês não criarem uma barreira, Jesus vai salvar todas as pessoas. Amém? Você está disposto a não ser uma barreira? O que você quer ser? Uma barreira ou alguém que busca a cidade? Essa decisão é sua. Isso você pode fazer. Está faltando você tomar uma decisão. Porque Jesus está pronto. As cidades estão carentes. A igreja existe. Mas a igreja precisa tomar uma decisão. Nós vamos atrás da cidade. Vamos abrir a porta da igreja. E vamos receber as pessoas e levá-las para Jesus. Aí a cidade vai ser transformada. Amém? Você está pronto? Fique em pé. Eu quero orar por você, nós vamos orar juntos. Vocês fiquem aqui, a igreja reunida ao redor de Jesus. Pai, nós queremos ser essa igreja. Queremos ser a igreja que vai, a igreja que ama, a igreja que acolhe. Queremos ser a igreja que apresenta Jesus. Queremos ser a igreja que não cria barreiras, mas ao contrário, derruba os muros que estão sendo construídos para que as pessoas possam te conhecer. Usa, Pai, cada pessoa que está se levantando nesta manhã, nesta comunidade, para ser a igreja de Jesus, para ser os teus braços na cidade onde vivemos. Pai, a nossa cidade é muito complexa, mas o Senhor é descomplicado. A nossa cidade é um desafio muito grande, mas esse desafio não é maior do que o teu poder. Pai, então usa as nossas vidas, continua usando esta igreja. Eles não têm falta de nada, mas que eles tomem a decisão, de fato, usarem os pães e os peixes que têm, consagrarem isso ao Senhor. E deixar para que o Senhor possa multiplicar e alimentar a multidão. Faz uma obra, continua a tua obra. Usa as igrejas aqui em São Paulo, a tua igreja no mundo, para que as pessoas que não te conhecem possam sair das trevas, viverem na luz, andarem na luz e amarem Jesus. Essa é a nossa oração, pedindo a tua bênção sobre nós. Em teu nome oramos. Amém, Jesus. Amém. Uma salva de palmas para os nossos voluntários. Obrigado. Que nós sejamos a igreja que vocês nos ajudam. Vamos cantar. As eleitas, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz, maravilhosa luz. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos teu nome sobre todas as nações.
raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, maravilhosa luz. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Exaltaremos teu nome sobre todas. Exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Amém. E às 18h nós continuamos com o nosso simpósio. Eu quero te convidar para você vir ao encerramento. Não vamos ter o pastor Sidney, mas teremos o pastor Donaldo. O pastor Donaldo, ele vai trazer uma outra realidade, completamente diferente. Nós vamos sair da cidade e nós vamos lá para o Amazonas ver o que Deus está fazendo entre os ribeirinhos, e nós temos parte disso. Então você vai ser grandemente desafiado hoje à noite também. A saída, passe lá no balcão. Se você é pai de adolescente, se você é jovem, inscrições para os 2 acampamentos já estão abertos. Vamos orar, feche seus olhos e vamos encerrar orando. Pai, leve o teu povo em paz agora, meu Deus. Proteja-os de qualquer perigo, dê a eles uma tarde muito abençoada. E nós já te clamamos, ó Deus, pela nossa celebração das 18 horas, que ela seja também um momento de edificação, de desafio, de alegria para a tua igreja. E Pai, nós pedimos agora uma bênção especial sobre o pastor Sidney. Eu sei que o Senhor já tem abençoado muito o teu servo, mas eu quero crer que no coração do pastor Sidney existe algum grande anseio que talvez só ele saiba. Ele e o Senhor. E como o Senhor o ama, e como nós como igreja também o amamos, eu peço em nome de Jesus que o Senhor o visite de uma maneira tão especial, que ele seja abençoado na medida da abundância que há na graça de Jesus. Peço por sua esposa, peço por toda a sua família, Pai. E pela Igreja Batista Memorial lá de Alphaville, que eles continuem sendo essa igreja aberta à cidade, que nós também sejamos, e que toda igreja que te tem como Deus, e que tem o teu Filho Jesus como líder, cabeça e provedor, que cada igreja possa olhar para a cidade, possa amar a cidade e seja um instrumento na cidade. E agora, Pai, que o teu grande amor, a graça de Jesus e a ação do teu Espírito Santo
sejam com todos nós, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Antes de ir embora, despeça de quem está aí ao seu lado e até às 18 horas. Deus te abençoe. Um feliz e abençoado domingo a todos vocês. Louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios.